Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente nos estreantes. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triple F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Começando, na primeira posição a gente tem o mesmo filme que tinha ficado na liderança no final de semana passado, que é justamente o filme do Bob Marley. O filme do Bob Marley teve uma queda razoável, mas continuou na liderança, o que é muito bom, né? O filme no seu segundo final de semana conseguir manter a liderança, ele já tem um resultado muito positivo também, mas ele ainda não se tornou lucrativo, porque ele tem um orçamento relativamente acentuado de 70 milhões de dólares. O filme fez mais 13,5 milhões, com uma queda de 52,9%, praticamente 53% de queda do final de semana passado para esse. Então, o filme não teve um segundo final de semana sensacional, né? Como eu falei, 13,5 milhões. É um resultado positivo, mas poderia ter sido um pouco melhor. Mas o filme, como eu disse, eu acredito que vai se tornar bastante lucrativo. Isso porque ao redor do mundo ele já soma 120 milhões de dólares. Praticamente 121 milhões, deve chegar, né, a uma casa aí perto dos 200 milhões de dólares. Com um orçamento de 70 milhões, vai se tornar lucrativo para Paramount. Ainda mais a Paramount, né, não está num momento muito bom, então qualquer filme que seja minimamente lucrativo para ela já é algo sensacional. E eu fiz um quadrinho aqui para mostrar para vocês. Eu decidi pegar somente 5 filmes, incluindo esse filme do Bob Marley, e essas são para mim as maiores biografias musicais, né, cinebiografias musicais desses últimos anos. Começando com um filme que eu acho que foi a origem, né, Straight Outta Compton. Eu sei que já existiam outras, tem o filme do Ray, né, que é mais antigo, tem outros filmes antes, mas eu acho que esse filme deu a ideia aí para muitos estúdios, né, de fazerem biografias musicais. Eu sei que elas já aconteciam, mas eu vejo que essa trend começou principalmente com o sucesso de Straight Outta Compton, que conta a história do grupo NWA, que conta, né, com Ice Cube, conta com o Dr. Dre e assim por diante. O filme teve uma abertura de 60 milhões de dólares, então o filme teve um resultado muito bom em território americano. Não teve um alcance tão grande assim, porque não é necessariamente, né, uma banda de rap ali famosíssima, um grupo de rap, né, famoso ao redor do mundo. O Ice Cube continua sendo famoso, mas o NWA, né, que era o grupo deles, não é necessariamente famoso ao redor do mundo. Então o filme fez 201 milhões, só que com um orçamento de 28 milhões de dólares. Depois a gente tem o maior sucesso de todos, na minha opinião, um filme inspirado na maior personalidade da história da música, o meu cantor favorito, né? As melhores músicas, na minha opinião, são as do Queen. O filme Bohemian Rhapsody, que abriu com 51 milhões de dólares, fez 910 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Então é um dos filmes que mais me surpreendeu, chegando próximo da marca de 1 bilhão de dólares, porque teve toda aquela história envolvendo Sacha Baron Cohen. O filme ficou num limbo ali no decorrer de anos, então nem se tinha certeza se o filme sairia do papel, né? O filme a respeito da vida do Freddie Mercury, a respeito da criação do Queen. Como eu disse, tem alguns probleminhas com o filme. Eu já fiz um vídeo lá no meu outro canal a respeito desse filme, se vocês quiserem dar uma olhada. É um vídeo que muitas pessoas gostaram bastante. Eu vou colocar ele até aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E aí no ano seguinte veio um filme que obviamente foi na onda, né, do Bohemian Rhapsody, que foi o filme Rocketman, inspirado no Elton John, né? Até os pôsteres, não os pôsteres que eu selecionei aqui para colocar, mas tem pôsteres bastante semelhantes, né, dos dois filmes. Eu gosto mais do filme Rocketman do que do filme Bohemian Rhapsody, né? Até porque eu foco muito nos problemas, por conhecer a história, né, do Queen, eu foco bastante nos problemas do Bohemian Rhapsody. Então acho que eu sou um pouquinho parcial, né, com relação ao Bohemian Rhapsody. O filme Rocketman abriu com 25 milhões de dólares e fez 195 milhões com um orçamento de 40 milhões. Então até agora todos os filmes muito bem sucedidos. E depois o filme do Elvis, né, que foi lançado mais recentemente. O filme do Elvis teve o maior orçamento, custou 85 milhões, só que passou também pela pandemia, então tem toda essa situação, né, o custo do filme pode ter inflado por causa disso.
o filme abriu com 31 milhões e acabou fazendo 288 milhões, então mesmo com um orçamento mais acentuado, o filme foi extremamente lucrativo. E agora a gente tem o filme do Bob Marley, né? O filme do Bob Marley abriu com 28 milhões, chega a 120 milhões. Como eu disse, eu vou atualizando essa lista no decorrer das próximas semanas para manter vocês informados a respeito do resultado desse filme e do comparativo com os outros filmes. E pessoal, queria só lembrar vocês, se vocês quiserem comprar alguma coisa, comprar algum item, eu tô comprando bastante coisa lá na Amazon, eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Se vocês comprarem alguma coisa utilizando o meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso e é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. Praticamente todos os itens que eu utilizo aqui no canal eu comprei lá na Amazon, eu tenho inclusive compras recorrentes, que é uma função muito interessante, que você faz a compra uma vez e todo mês ela chega na sua casa, né, de itens recorrentes. E tem muita promoção legal de livros, eu comprei alguns livros também nos últimos dias. Se vocês tiverem interesse, entrem no link aqui para dar uma olhada, que ajuda bastante o canal. E como eu disse, vocês não gastam um centavo a mais por isso. E aí na segunda posição ficou o filme Demon Slayer 3, né, o terceiro filme dentro dessa mitologia aí do Demon Slayer, que é um anime baseado obviamente em um mangá. São histórias bem recentes, pelo que eu vi. Eu não acompanho Demon Slayer, eu tô acompanhando hoje One Piece, que já ocupa praticamente todo o tempo livre que eu tenho. Então eu ainda não entrei, né, nessa história do Demon Slayer. Eles são filmes que resumem, assim como tem os filmes do One Piece, né, são filmes que resumem os arcos do anime. Então eles pegam ali um determinado número de episódios, fazem um resumão e lançam um filme. Tem o Mugen Train, que é o primeiro, o segundo acho que é Forbidden Village, alguma coisa assim. E agora esse terceiro filme se chama To The Hashira Training, né? Como eu disse, eu não sei absolutamente nada a respeito de Demon Slayer, eu sei que está sendo muito bem aceito, só que filmes japoneses normalmente não têm números tão consolidados, né? Eu não sei a forma com que eles fazem as coisas por lá, mas é difícil de encontrar orçamento, é difícil de encontrar um resultado mais consolidado, a não ser o resultado em território americano. Esse filme abriu com 11,5 milhões de dólares, ele já estreou há algum tempo atrás lá no Japão, e ele chega a 28,2 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Eu não consegui encontrar um orçamento para esse filme, então eu coloquei o orçamento que eu consegui encontrar para os dois anteriores, de 16 milhões de dólares. Então o primeiro eu encontrei lá 16 milhões, o segundo também. Então esse terceiro eu vou considerar que eles conseguiram manter o orçamento. O primeiro filme é de 2020, o segundo é de 2023 e agora em 2024 a gente viu a chegada do terceiro filme dentro dessa franquia. E aqui eu coloquei um comparativo entre eles. O primeiro filme foi um sucesso gigantesco, foi o filme mais assistido, se eu não me engano, porque pegou aquele momento de pandemia. O filme fez 507 milhões de dólares, né? Foi um filme que realmente explodiu nas bilheterias. O segundo filme teve uma queda bastante acentuada, fez 56 milhões de dólares. E esse terceiro filme tem hoje 28 milhões. Como eu disse, os números são meio caóticos, você entra em um site, tá 507, você entra em outro, tá 450, você entra em outro, tá 480, então não parece que eles têm uma forma tão confiável, né, de informar esses números. Não sei se é do interesse também, porque como são resumões do mangá, eu não sei lá o que acontece, né, com filmes japoneses, que é sempre tão difícil de saber. A mesma coisa acontece em partes também com filmes chineses. Muitas vezes você entra lá, um filme chinês tem 600 milhões de dólares nas bilheterias, aí você entra 1, 2 semanas depois, ou um mês depois, ou um ano depois, você vê que o valor caiu, né, de 600 milhões para 558, 570 milhões. Então os números parece que sofrem muitas variações de acordo com a fonte que você analisa. Mas é sempre legal a gente ver que os animes estão começando a lançar com mais frequência nas salas de cinema. Aí na terceira posição ficou o filme Ordinary Angels, que eu não consegui encontrar um nome pro Brasil, né? Eu não consegui encontrar um nome em português. É um filme da Lionsgate que custou 12 milhões de dólares, ele abriu com 6,5 milhões. E como já é de se esperar, né, um filme da Lionsgate, ele ainda não teve uma abertura internacional, então a bilheteria do filme é simplesmente esses 6,5 milhões. E esse é um filme da Hilary Swank com o Alan Ritchson, se eu não me engano, é o nome do cara lá, que é aquele cara que faz a série da Amazon Prime, né? Ele tá bem famoso agora, muitas pessoas estão falando que ele vai ser o novo Batman,
né? Então é um cara que tá dando bastante o que falar, ele tem projetos saindo do papel, então eu imagino que muitas pessoas estão assistindo esse filme também por causa desse ator. Na quarta posição, com uma queda horrível de 61%, e eu falo uma queda horrível porque o filme teve uma estreia historicamente ruim, o filme Madame Teia, né, como eu disse, foi uma queda muito alta. A gente já viu quedas piores, quedas na casa de 69, 70, 72%, só que o filme teve uma estreia absurdamente baixa, então ele poderia ter subido até, que não seria um segundo final de semana tão bom. Mesmo assim, ele despencou mais de 60% e fez somente 6 milhões de dólares no seu segundo final de semana. A única luz no fim do túnel para esse filme é que ele custou pouco, ele teve um orçamento bem enxuto para um filme de super-herói. O filme custou 80 milhões de dólares, né? Quando eu acho que Hollywood está tomando as rédeas da situação, né, com filmes como esse, com orçamentos mais enxutos, a gente vê lá que o Coringa vai custar 200 milhões de dólares, o Coringa 2, né, sendo que o primeiro custou na casa dos 70 milhões, então o filme triplicou seu orçamento e as pessoas podem falar, ah, mas o primeiro filme fez 1 bilhão, o primeiro Aquaman também fez 1 bilhão e agora a gente viu o segundo fazendo na casa dos 500 milhões. Se esse filme não conseguir chegar a pelo menos 500, 600 milhões, ele pode ser considerado um fracasso, esse filme do Coringa, então acho que os estúdios realmente têm que tomar cuidado com esses orçamentos. E fechando a quinta posição, um filme que eu não aguento mais falar, né, porque eu falei o nome errado no primeiro vídeo, depois eu mantive o nome errado, né, só para continuar o meme de certa forma, só que o filme não sai do top 5, eu tô falando do filme Os Pássaros, né, da Illumination Entertainment. O filme fez mais 3 milhões de dólares, caindo somente 21%, e o filme tá no seu 10º final de semana. Ele saiu do top 5, se não me engano, uma vez, e retornou, então há mais de 2 meses esse filme está no top 5, só para vocês terem uma ideia de como o mês de janeiro e fevereiro são fracos nas bilheterias, porque esse filme não tá com resultado sensacional. Se você pensar, pô, o filme tá fazem 10 semanas dentro do top 5 ou caiu e voltou, vocês podem imaginar que o filme tem um resultado sensacional, mas ao redor do mundo inteiro ele chega a 268 milhões de dólares. Que é um resultado bom pro orçamento do filme de 70 milhões, só que para uma grande animação não é um resultado tão chamativo assim. E falando em 10 finais de semana, né, já no seu 4º final de semana, o filme Argylle saiu do top 5, para vocês verem como que é um feito, né, ficar 10 finais de semana, porque no 4º final de semana, um filme de 200 milhões de dólares, com o Henry Cavill, de espionagem e assim por diante, com a Dua Lipa, né, com um grande elenco em volta, o filme não conseguiu ficar nem um mês, né, enquanto o filme Os Pássaros conseguiu ficar mais de 2 meses. Então o filme tá hoje com 86 milhões de dólares, com um orçamento, como eu disse, de 200 milhões. Eu coloquei um comparativo aqui com o filme O Agente da U.N.C.L.E., que é outro filme de espionagem também com Henry Cavill. Outro filme que não tá mais no top 5, mas que continua se destacando bastante, é o filme Wonka, que chegou à marca de 617 milhões de dólares. O Timothée Chalamet não só tá com esse filme do Wonka, sendo um enorme sucesso, como Duna 2 tá chegando também nas próximas semanas e eu vou abordar aqui, obviamente, com vocês. E na 9ª posição ficou o filme The Beekeeper, que é um filme do Jason Statham, é um filme de ação, pelo que eu vi é bem parecido com John Wick, com Nobody, é quase que um gênero novo, né, com O Protetor, é mais um desses filmes de pancadaria ali, que um cara tá tentando vingar alguma coisa que aconteceu, né, parece um filme interessante. O filme também está sendo um sucesso pro Jason Statham e ele já chegou a 150 milhões de dólares. Outro filme que eu continuo atualizando aqui é Meninas Malvadas, obviamente a versão nova, né, de 2024. O filme chegou a 103 milhões de dólares, que ainda não chegou no que o seu antecessor fez, sendo que o orçamento do primeiro filme é muito mais barato. Então esse filme teve um resultado ligeiramente semelhante, mas a lucratividade do primeiro é muito maior, ainda mais se a gente considerar que o filme se tornou um fenômeno e que hoje ele deve gerar muito dinheiro, né, pro estúdio. Aí aqui eu atualizei o filme Todos Menos Você, chegou à marca, ou pelo menos está batendo na trave da marca de 199 milhões de dólares, né? O filme teve um resultado fenomenal, né? Ele é uma comédia romântica,
Então muitas pessoas estão assistindo, o que é bom pro gênero da comédia, que hoje tá quase que renegado a Netflix e o Amazon Prime Video. Tem comédias que chegam em outros serviços, mas eu diria que a grande maioria tá chegando nessas duas plataformas, então é muito legal a gente ver comédias chegando nos cinemas. E antes de mostrar, né, o top 5 geral para vocês, que eu finalmente fiz pro ano de 2024, agora eu joguei fora, né, aquelas listas de 2023, Barbie, Super Mario e etc. E agora a gente vai entrar em 2024, os números não são nada positivos, né, porque a gente já tá praticamente indo pro terceiro mês do ano, né, mas antes disso eu queria dar uma olhada rapidamente em Pobres Criaturas, que é um filme da Emma Stone. Né, o filme abriu com 661 mil dólares porque teve uma abertura pequena, não teve uma abertura mainstream, né, e aí ele foi aumentando, ele tem hoje 32 milhões em território americano e 100 milhões de dólares ao redor do mundo todo, com um orçamento de 35 milhões de dólares. E agora, entrando no top 5 em território americano, dessa vez eu vou ter que olhar aqui a lista do ano anterior eu estava sabendo de cor, porque ela mudou muito pouco nos últimos meses do ano, mas vamos dar uma olhadinha no ano de 2024, estreando essa nova lista, começando com Meninas Malvadas, que fez 72 milhões de dólares em território americano, então por lá o filme tá sim sendo um sucesso. Depois na segunda posição, o filme do Bob Marley, com 71 milhões de dólares, o filme The Beekeeper com 63 milhões, Argylle com 41 milhões e Madame Teia com 35 milhões. Então, para vocês verem como essa lista ainda tá fraca, Madame Teia, que é um dos flops mais absurdos aí de todos os tempos, conseguiu entrar no top 5. E o top 5 mundial tem exatamente os mesmos filmes, só que com algumas ordens invertidas, começando pelo filme The Beekeeper do Jason Statham com 149 milhões, o filme do Bob Marley com 120, Meninas Malvadas com 103, Argylle com 86 e Madame Teia com 77 milhões. Tem filmes que você pode estar se perguntando, pô, você acabou de citar, né, Todos Menos Você, Pobres Criaturas, são filmes que foram lançados no final de 2023, então não entram nessa lista, porque não são lançamentos desse ano. Tá? Só para tirar a dúvida de vocês, né? Porque vocês podem ter ficado em dúvida com relação a isso. Pô, como que você citou um filme que fez 200, outro filme que fez 100 e nenhum deles está nessa lista? Tá bom? Só para deixar bem claro. E como sempre eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse final de semana, né? O que vocês acharam do resultado e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.